Essa história vai surpreender você. Hiro Onoda, o homem que viveu na selva por quase 3 décadas após o fim da Segunda Guerra, imaginando que a guerra ainda não havia terminado. Em 26 de dezembro de 1944, o segundo tenente Hiro Onoda, do Exército Imperial Japonês, foi enviado à ilhota de Luban, nas Filipinas. Suas ordens eram desacelerar ao máximo o progresso dos Estados Unidos, resistir e lutar a todo custo, jamais se render. Tanto ele quanto seu comandante sabiam que aquela era basicamente uma missão suicida. Em fevereiro de 1945, os norte-americanos chegaram a Luban e conquistaram a ilha com uma força arrebatadora. Em questão de dias, a maioria dos soldados japoneses tinha se rendido ou morrido, mas Onoda e 3 de seus homens conseguiram se esconder na floresta. Dali em diante, começaram uma campanha de guerrilha contra as forças dos Estados Unidos e a população local, atacando rotas de abastecimento, atirando em soldados desacompanhados e atrapalhando as forças americanas de todas as formas que podiam. Em agosto daquele ano, 6 meses depois, os Estados Unidos lançaram as bombas atômicas nas cidades de Hiroshima e Nagasaki. O Japão se rendeu, e a guerra mais mortífera da história da humanidade chegou a seu dramático fim. Contudo, milhares de soldados japoneses continuavam espalhados pelas ilhas do Pacífico, muitos deles, assim como Onoda, escondidos em florestas sem saber que a guerra acabou. Esses grupos continuaram a lutar e saquear como antes, o que configurou um grande problema na hora de reconstruir a Ásia Oriental depois da guerra. O governo japonês jogou milhares de panfletos em toda a região do Pacífico, anunciando que a guerra tinha terminado e que todo mundo deveria voltar para casa. Onoda e seus homens, assim como muitos outros, encontraram e leram esses panfletos, mas, ao contrário da maioria, o tenente julgou que fossem falsos, uma armadilha das forças americanas para tirar os guerrilheiros de seu esconderijo. Onoda queimou os panfletos e continuou a lutar ao lado de seus homens. 5 anos se passaram. Os panfletos tinham parado de chegar, a maior parte das forças americanas já voltava para casa, a população local de Luban tentava retomar a vida normal de agricultura e pesca, mas lá estavam Hiro Onoda e seus companheiros, ainda atirando em fazendeiros, queimando as colheitas, roubando gado e matando nativos que se embrenhassem demais na floresta. Então o governo filipino fez novos panfletos e os espalhou justamente lá, na floresta. Saiam, diziam. A guerra acabou. Vocês perderam. Mas esses também foram ignorados. Em 1952, o governo japonês fez uma última tentativa de atrair os soldados remanescentes ainda escondidos pelos territórios do Pacífico. Dessa vez, cartas e fotos das famílias dos soldados desaparecidos foram espalhadas, junto com um bilhete escrito pelo próprio imperador. Mais uma vez, Onoda se recusou a acreditar que a informação fosse real. Mas alguns anos se passaram e os filipinos, fartos de serem aterrorizados, finalmente se armaram e começaram a revidar. Em 1959, um dos soldados de Onoda havia se rendido, e outro fora morto. Então, uma década depois, seu último companheiro, um homem chamado Kozuka, morreu em uma troca de tiros com a polícia local enquanto queimava campos de arroz, e ainda em guerra com a população local, um quarto de século após o término da Segunda Guerra. Onoda, depois de passar mais da metade da vida pelas florestas de Luban, se viu sozinho. Em 1972, a notícia da morte de Kozuka chegou ao Japão, causando comoção. Os japoneses achavam que os últimos soldados tinham voltado para casa havia anos. A mídia japonesa começou a se perguntar se Kozuka permanecia em Luban até 1972, talvez o próprio Onoda, o último bastião japonês da Segunda Guerra, ainda estivesse vivo. Naquele ano, os governos japonês e filipino enviaram grupos de busca para procurar o enigmático segundo-tenente, àquela altura parte mito, parte herói, parte fantasma. Não encontraram nada. Com o passar dos meses, a história de Onoda se tornou uma espécie de lenda urbana no Japão, o herói de guerra tão insano que não podia ser real. Muitos o romantizavam. Outros o criticavam. Alguns achavam que fosse uma fábula inventada por quem ainda acreditava em um Japão extinto havia muito. Foi nessa época que um jovem chamado Norio Suzuki ouviu falar de Onoda. Suzuki era aventureiro, explorador e meio hippie. Nascido depois da guerra, ele abandonara a faculdade e passará 4 anos viajando pela Ásia, a África e o Oriente Médio, dormindo em bancos de praças, carros de desconhecidos, celas de cadeia e sob as estrelas. Para Suzuki, a lenda de Hiro Onoda era a solução de seus problemas. Uma aventura nova e digna para embarcar.
Para Suzuki, ele seria a pessoa que encontraria Onoda. Bem, grupos de busca organizados pelos governos japonês, filipino e americano não conseguiram achar o homem. As forças policiais locais faziam varreduras na floresta havia 30 anos sem resultados, milhares de panfletos não tinham dado em nada, mas ele estava convicto de que iria encontrá-lo. Desarmado e sem treinamento militar ou de reconhecimento, Suzuki viajou para Luba e começou a vagar sozinho pela floresta. Sua estratégia era gritar o nome de Onoda bem alto e dizer que o imperador estava preocupado com ele. Encontrou o tenente em 4 dias. Suzuki passou um tempo com ele na floresta. Àquela altura, Onoda estava sozinho havia mais de um ano e, ao se deparar com Suzuki, acolheu a companhia, desesperado para saber o que estava acontecendo no mundo exterior por uma fonte japonesa confiável. Os dois se tornaram meio que amigos. Tempos depois, Onoda declarou não se arrepender de nada. Disse que se orgulhava de suas escolhas e do tempo que passará em Luba, que foi uma honra dedicar parte considerável de sua vida a um império já inexistente. Hiro Onoda voltou ao Japão em 1974, onde se tornou uma celebridade. Visitava programas de entrevistas na TV e estações de rádio, políticos faziam questão de apertar sua mão, publicou um livro de memórias, o governo até lhe ofereceu uma boa quantia de dinheiro em recompensa. Mas o que ele encontrou quando retornou ao Japão o deixou horrorizado, uma cultura consumista, capitalista e superficial, que perderá todas as tradições de honra e sacrifício com as quais sua geração havia sido criada. Onoda tentou usar sua súbita condição de celebridade para defender os valores do antigo Japão, mas não entendia aquela nova sociedade. Ele era visto mais como uma curiosidade do que como um pensador sério, um japonês que saíra de uma cápsula do tempo para o deleite de todos, como uma relíquia num museu. A maior ironia nisso tudo foi que Onoda ficou muito mais deprimido no Japão do que durante todos aqueles anos na floresta. Porque lá, ao menos, sua vida tinha um propósito, um sentido. Isso tornava o sofrimento tolerável e até um pouco prazeroso. Mas, no novo Japão, que ele via como uma nação vazia cheia de hippies e mulheres fáceis em roupas ocidentais, ele foi confrontado com a inevitável verdade: sua luta não valerá nada. O Japão pelo qual viverá e lutara não existia mais. E o peso dessa percepção o atingiu como nenhuma bala jamais conseguirá. Como seu sofrimento não significara nada, a conclusão se tornou clara e real: 30 anos desperdiçados. Então, em 1980, Onoda fez as malas e veio para o Brasil, onde se tornou fazendeiro em Mato Grosso do Sul e morou praticamente até sua morte. A história de Onoda foi retratada no filme Onoda 10.000 Noites na Selva. Muito obrigado por assistir e para ver mais histórias assim se inscreva no canal.